passei, de manhã deu certo, mas ninguém tentou entrar durante esse processo. Eu vou colocar os slides aqui. Eu não sei se alguém for entrando, eu vou ver ou não, né? Vou tentar. Não sei se vocês já participaram. Dá para ver, né? Quem vai entrando, né? Eu acho que tá, prof. Eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Aham, sim. Aí, ó. E eu apareço do lado, né? Sim. É. Pra mim não tá aparecendo não, prof. Não? Não, só tá a imagem. Pra mim tá. Ó, essa técnica que me ensinaram, que é o Meet, ela é ótima, porque não fica aqueles 15 minutos, vai 15 minutos, mais 15 minutos. A gente já grava a aula aqui, e já com a participação de vocês, que daí vocês já vão tirando dúvidas. Então, assim, essa técnica ela é muito boa. Não sei se é sempre que eu vou fazer lives, né? Pode ser que eu grave aulas, mando, vocês tirem dúvidas, mas eu tô gostando de fazer live por causa da participação de vocês. É bom que já tira as dúvidas, né? É, eu prefiro. Mas ninguém tá participando, isso que me dá tristeza. Como assim, Pro? A gente tá aqui. Ah, vocês três, olha só, a turma de 40, 50, gente. Ah, mas os principais estão aqui, professora. Isso mesmo. Ô, gente, nós estamos falando, então, de eumintos transmitido. Nós estávamos falando, né? Eumintos transmitidos por ovos. Hoje eu vou falar de eumintos transmitidos por larva, tá? Aqui tá, nemátodas transmitidas por larva. Nemateuminto é uma classificação de eumintos, são vermes cilíndricos, tá? Quando eu falo nemateuminto, são vermes cilíndricos. A gente vai chegar a estudar vermes achatado. E aqui agora nós estamos falando de nemateumintos, vermes cilíndricos. Gente, se alguém aparecer aí, você me avisa, porque eu não tô vendo ninguém, eu tô vendo só os slides, tá? Tá bom, prof. Aí eu vou dar um jeito aqui de que eu vou fazer na vida. Eu vou aprendendo. Então, os eumintos, esses vermes, são transmitidos por ovos e por larvas. Quando eu falei de eumintos transmitidos por ovos, falei das aulas passadas do ascaris, lumbricoides, que é a lombriga do homem, que é através da ingestão dos ovos, né, em hortaliças mal lavadas, água não tratada, a gente acaba ingerindo o ovo se rompe no intestino, libera a larva atravessa a mucosa intestinal, vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado, para o pulmão, e ali ela sofre maturação. Sofrendo maturação, ela então vai formar um processo inflamatório ali no pulmão, vai formar um muco catarral e, principalmente criança, em vez de expelir esse catarro, ela acaba engolindo. Aí a larva volta para o estômago, chega no intestino e forma vermes adultos. Esse é o ascaris. Aí eu também falei do Toxocara canis, que é a lombriga do cachorro, né? Que acidentalmente contamina o homem através da injeção dos ovos. Quem libera os ovos, nesse caso, é o cachorro. Quem libera os ovos, né? É o cachorro, e a gente, então, acaba se contaminando com a ingestão desses ovos em hortaliças, mal lavada, mal passada, em hortaliças mal lavada, tá? Não entra carne aqui nesse caso. Então, gente, o que acontece? O homem vai adquirir uma doença chamada larva migrans. Inclusive, vai ser o fórum ou atividade, valendo um ponto. O que é a larva migrans? Larva migrans visceral ou ocular. Por quê? Porque esse parasito não consegue completar o ciclo no homem. Então, vai ingerir os ovos vão se romper, liberar a larva, e a larva, então, vai se alojar ali no fígado, no pulmão, se for no olho, então vai ser larva migrans ocular. Ô, gente, vocês estão entendendo? Ou vocês estão querendo conversar comigo? Que eu tô ouvindo uns áudios aí. Tá tudo certo? Eu tô entendendo.
É larva, é visceral Ocular. ou... Se for no olho, é ocular. E se for É no que eu resto tô do... anotando. Então, Oi? É que eu tô anotando. Ah, sim. Então, larva migrans visceral ou ocular. É transmitida, então, pelos ovos do Toxocara canis, tá? Aí eu falei da ingestão dos ovos dos enteróbios vermiculares, que é aquela doença conhecida como prurido anal, né? Que após o acasalamento, o macho morre, a fêmea vai para a região perianal, deposita seus ovos. Nesse caso, não tem como fazer exame parasitológico de fezes, porque não são eliminados nas fezes. o prof, E falei Pode falar. parece que esqueci o nome dela, gente. A Valéria, ela tá pedindo pra participar da aula e essa é a... Então eu vou ver o que eu faço aqui. Eu vou tentar voltar. Não consegui voltar. Aqui. Leandro. Quem mais, gente? Valéria. Viu que eu não conseguia ver eles? Porque eu tô no slide. Ainda bem que vocês estão avisando. Oi, Leandro. Oi, Valéria. Faz tempo que vocês estão pedindo pra entrar? É porque eu tô no... Ó, a Camila. Quanta gente. Vocês ficam juntos? Vocês moram junto? Leandro? Sim. Vocês moram juntos. Sabia não. Oi, Camila. Oi, professor. Tudo certo? Ó, Chegou o outro, atrasadinho. comendo. Eu falo que tá muito cedo, gente. É horário de janta do Leandro. Acabei de chegar do serviço, professor. Ô, coitado. Que você tá trabalhando? Eu trabalho numa distribuidora de remédio. Ah, que legal. Aqui em Maringá. Legal. Coitado. Quando tiver que voltar às aulas, vai ter que correr direto do serviço para a faculdade. É que hoje eu saí mais tarde. Ah, entendi. Legal. Aí, ó. Logo vai sair da enfermagem e vai fazer farmácia. Tá doido? Gente, eu vou voltar, tá, para a apresentação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Prof, só uma pergunta antes de você continuar. Pode. As aulas Pode falar. do segundo... No caso, o conteúdo do segundo bimestre é a partir de qual verme? Qual do Ascaris, eu minto. Eu falei de protozoários. Então é a partir de eumintos. Isso. Vocês conseguem ver os slides? Não. Não, vocês tá. não. É porque tá aparecendo a sua tela, mas com o pessoal aparecendo. Isso. Não tá aparecendo o slide. Não, tá aparecendo tipo nossos negócios. Vamos ver, então. Interromper. Vamos tentar de novo. Abrir aqui. Agora vai. Agora vocês estão vendo esse slide? Agora sim. Ah, tá. Agora deu certo. Se mais alguém aparecer, nem vou mais aceitar. Vou ter que voltar tudo. Gente, então eu tava falando, né, dos eumintos que vai cair nessa segunda prova. A primeira prova foi protozoário. Foi questão ali das atividades da semana passada, que eu nem vou corrigir. A diferença, protozoários são unicelulares, agora os eumintos são pluricelulares. Certo? A diferença. Os eumintos, então, eu falei até agora de 4, do Ascaris, da Toxocara canis, que eu estava falando, vai estar gravado, para quem não assistiu. E falei do enteróbios vermiculares, né, da coceira anal, e aí falei do Trichuris trichiuris, aquele que quando a doença está muito grave, o número de parasitas é muito intenso, ocorre o processo de prolapso retal, né, a mucosa intestinal acaba saindo para fora. Então, falei desses, são nemateumintos transmitidos por ovos, por ingestão. Agora, eu vou falar de nemateumintos transmitidos ou eumintos por larva. Tá, gente? Então, assim, o primeiro que eu vou falar, vou até pular assim, é o ancilostomídeo. Vai lá. Ô, Pro. Oi. Eu só não entendi direito essas larvas migras. Não tô ouvindo. As larvas migras que a professora estava falando, elas só é que se alojam no visceral ocular? É causada pela ingestão dos ovos de quem? Do Toxocara canis.
Ah, desses daqui, então, né? Tá processado lá. Toxocara canis. Tá. Apareceu minha filha aqui me chamando. Isso, deu para entender? Agora eu entendi, eu tinha ficado confusa. Por quê? Essa doença larva migras acontece porque o parasito não completa o ciclo no homem, é o parasito do cachorro, aí não consegue. Aí a larva, que era para completar o ciclo, ela para nos órgãos, se for larva migrans visceral. Agora, se for larva migra ocular, a larva para no olho. Tá? Tá. Gente, hoje eu vou falar do ancilostomídio. Tá? O ancilostomídio, vocês já conhecem ou já ouviram falar lá estudando biologia por amarelão? Já ouviram falar da doença amarelão? Sim. Vocês já ouviram falar dessa parte? Gente, o ancilostomídio ela é causado por duas cepas. O ancilostoma duodenale e o Nectar americanus. No Brasil, principalmente o Nectar americanus, tá? Então, essa doença, que também é designada por ancilostomose, ancilostomíase, né? A ancilostomíase, então, é causada pelo ancilostoma duodenale, o agente etiológico, ou o Nectar americano. Doença popularmente conhecida como amarelão, tá? O ancilostoma duodenalis, ele é mais de países clima temperado ou tropical. Então, assim, um clima mais pro frio. E o Nectar americano, ele tá mais presente em países de temperaturas tropicais, mais elevada. Então, é o caso do Brasil, né? Esse parasita presente aqui no Brasil. Gente, esse parasito agora são 3 formas evolutivas. Eu sempre trabalho com vocês essas formas evolutivas, formas morfológicas. Então, sempre eu tô falando, até inclusive caiu na prova, quando eu falo quais são as formas morfológicas transmitidas por transfusão de sangue lá. Então, assim, eu sempre falo essa parte de formas evolutivas. Quando eu tava falando de eumintos, eu só falei, então, dos ovos e vermes adultos, né? Lá do Ascaris, eu tenho os ovos e se transformam em vermes adultos. Agora são 3: vermes adultos, os ovos e as larvas, tá? Eu não vou pedir para vocês saberem diferenciar rabditoide, filarioide, mas é mais esses termos. Vermes, então, adultos, ovos e larvas. São 3 formas evolutivas. Como é que é, então, a característica de cada um? Vermes adulto. Verme adulto, ele chega em torno de 1 centímetro. Já o Ascaris, vocês lembram? O Ascaris podia chegar até 30 centímetros. Então, ele é bem pequenininho, né? Às vezes nem consegue ver se ele for menor que 1 centímetro, de cor branca, rosácea. Oi? Prof, só uma dúvida. Então, o agente etiológico dele é esses 2 que você falou, o duodenalis e o americanus? Nectar americanus. A gente vai trabalhar mais um Nectar americanus, porque é o que está presente no Brasil, Nectar americano. Tá bom. Tá? Os slides vão estar lá no APA, depois para vocês verem os nomes. Então, gente, macho e fêmea são dimórficos, então tem 2 sexos, e eles possuem uma cápsula bucal. Essa cápsula bucal, vai fazer com que ele se adere na mucosa do intestino. Esse é o Nectar americanus. Então, essa é a cápsula bucal, tá? Ele vai enfincar a boca dele na mucosa do intestino, tá? Essa placa, ela é cortante, ela machuca, né? Ela causa uma lesão. Parece 2 monstrinhos, né? Então, eles possuem uma cápsula bucal que vai, então, fixar ele na mucosa intestinal, tá? Sempre, como a gente sempre fala, a fêmea é maior, porque ela carrega os ovos, o macho é menor, enfim. Aqui, é a diferença do Nectar americanus com o ancilostoma, mas o ancilostoma duodenalis, eu não vou estar cobrando para vocês a diferença dos parasitas, né? Nem se pode fazer isso. Gente, e os ovos? Os ovos são ovos bem característicos da doença. A gente faz, por exemplo, um exame parasitológico de fezes, a gente tem que saber que tipo de ovo está presente nessas fezes. Será que é um ovo de Ascaris? Será que é um ovo de
ancilostoma, enfim, a gente tem que saber a diferença. Então, quem trabalha nessa área, o parasitologista, só vai detectar a presença do parasita através da observação no microscópio. Então, o parasitologista tem que estar bem estudado para saber a diferença. Então, é ele que vai falar, ó, essa pessoa está contaminada com ascaris, com ancilostomídeo, com tricúris, enfim, né? Cada ovo é bem característico. Então, ó, o ovo normal, o ovo embrionado. Já ouviram falar do ovo gel-euminto? Nós vamos estar trabalhando com essa parte. E depois que ele se torna embrionado, ele se rompe e libera a larva. Isso no solo, tá? Então, esse aqui a gente libera nas fezes. No solo, ele sofre maturação. Então, aqui é um ovo com uma larva. E aqui a larva, depois que o ovo se rompe, libera a larva, tá? Então, são ovos gel-euminto. Tudo que eu acabo perguntando para vocês são coisas que vocês acabam usando, né? Por exemplo, na semana retrasada tinha essa pergunta, o passado, de gel-euminto. O que é o gel-euminto? O ovo que precisa do ambiente, do solo, de uma temperatura ideal, de uma umidade ideal, enfim, para poder sofrer maturação. Então, ó, aqui dentro é a larva rabditoide. Depois, ele se torna filarioide, que é a larva infectante. A larva filarioide é a larva infectante, tá? Também tem diferença das duas, mas não vou estar cobrando. E onde que é o habitat desse parasita? Todo parasita tem um habitat. Eu sempre falo para vocês, tentei cobrar um pouco lá na prova, assim. Por exemplo, por que na malária, um dos sintomas da malária é a anemia? Porque o habitat dos merozoítos é dentro das hemácias. É ali que eles se multiplicam, eles rompem as hemácias, então isso vai levar à anemia. Então, aqui, gente, aonde que é o habitat desses vermes adultos, do ancilostoma? Então, no intestino delgado, no duodeno, jejum, aqui, ó. Ficam nessa região do intestino e eles exercem um parasitismo hematofágico. O que é isso? Eles se alimentam das nossas hemácias, eles se alimentam do nosso tecido sanguíneo. Então, eles fincam aquela cápsula bucal no intestino, na mucosa intestinal, e ali eles sugam o nosso sangue. Então, eles se alimentam do nosso sangue, por isso que ele é hematófago. Então, gente, eu posso dizer que a anemia vai ser um dos sintomas do ancilostomídeo? Sim. Sim, né? Gente, ó, aqui eu falo da forma de transmissão. Gente, a forma de transmissão, eu tô falando agora de parasitos transmitidos por larva. Então, o que acontece? Esses ovos são eliminados nas fezes, caem no ambiente, o ambiente é propício, os ovos sofrem maturação, liberam as larvas, então, penetram na pele. Então, uma forma infectante é através da penetração. Ó, o Nectar americanus infecta mais o hospedeiro por via transcutânea. Então, é esse que nós vamos estar trabalhando. Já o ancilostoma duodenalis, que não é muito comum aqui do Brasil, ocorre, então, via oral e via transcutânea de maneira proporcional. Mas, então, como no Brasil a gente destaca-se o Nectar americanus, então, esse parasita, ele é transmitido principalmente por via transcutânea. Aqui está o ciclo, ó. A transmissão, então, que nós vamos estar trabalhando desse parasito é por transcutânea. Pode ocorrer oral, pode, mas aqui no Brasil ocorre principalmente pela pele. Vai, então, atravessar, penetrar a via cutânea. Gente, o homem aqui, ó, vocês veem a minha setinha, o homem elimina as fezes, o homem contaminado, infectado, elimina as fezes, das fezes, o ovo não embrionado, ele é gel-euminto, ele precisa do solo, do ambiente para se tornar embrionado. Então, vai lá, se torna embrionado, se rompe, tá, gente? Esse ovo, para se tornar embrionado, se romper, no máximo 3 dias. Se rompem, liberam as larvas, rabditoide, filarioide. Essa larva aqui, ó, leva de 5 a 10 dias para sofrer maturação, e aqui ela já, então, está madura para sofrer o processo de penetração. Então, aqui, via transcutânea.
vai, então, penetrar na pele, cair no sistema linfático, sistema sanguíneo, e vai, então, subir para o pulmão. Ela vai passar pelo ciclo pulmonar, assim como eu falei do Ascaris, que também passa. Ixi, apareceu um negócio aqui. Assim como apareceu no Ascaris, você lembra? Deixa eu fechar aqui, que apareceu uns negócios de vírus. Gente, a larva, então, cai na corrente. Por quê? Porque penetrou na pele, cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão sofrer maturação. Ali no processo de maturação, sofre um processo inflamatório, ocorre a produção do muco catarral, tá? E aí, a pessoa, a criança principalmente, em vez de expelir esse catarro, o que ela vai fazer? Ela vai deglutir. Então, precisa passar pelo ciclo pulmonar. Então, dos sintomas dessa doença, eu posso dizer que é tosse, é dispneia. Posso, não é? Sim. Porque ocorre no ciclo pulmonar. Aí, produziu um muco, as larvas já, Sim, o muco pode. catarral, as larvas já sofrem maturação. O que eu vou fazer? Eu vou deglutir essas larvas, então, chegam no intestino e formam vermes adultos. É aí que é o verme macho, o verme fêmea, ocorre o processo de acasalamento e ocorre a produção de novos ovos que são eliminados em ambiente com falta de saneamento básico, né? Então, acaba, então, infectando. Então, esse é o processo, tá, gente? Então, é por penetração. O parasita é monexênico, somente o homem é o hospedeiro. As larvas, aqui é o verme, ó. Os vermes adultos conseguem eliminar de 9 a 22 mil ovos por dia. Então, é muitos ovos. Uma pessoa contaminada libera muitos ovos no ambiente. Por isso que é muito fácil de se espalhar. Gente, os ovos, eu sempre falo para vocês, os ovos são a forma resistente do parasito, né? É a forma resistente que está no ambiente, que sofre de diversidades de temperatura, umidade, enfim. E, por exemplo, os ovos de ascaris conseguem durar até 1 ano no ambiente. Aqui eles não duram muito, essas larvas, elas morrem, elas duram assim em torno de no máximo 1 mês. Depois elas morrem, né? Elas não têm como sobreviver. Elas, para poder sobreviver mais tempo, elas fogem da superfície da Terra, porque bate sol, né? Às vezes o sol é muito quente, e então, ela corre para o interior da areia, da terra, porque lá está mais úmido, lá está mais fácil de se proteger. Então, as larvinhas corre para dentro para não morrer facilmente. Aí o que acontece? A criança adora cutucar areia, né? Cafucar areia. Cadê a filha da Gabriela? Cutucar areia, né? Aí lá na praia, a mãe adora fazer um buraco, né? O pai adora fazer um buraco na areia para enterrar o filho. É uma beleza, né? Então as crianças brincam muito na areia, brincam muito na terra, aonde provavelmente tenha, né, o parasito, a larva do parasito, e acaba então se contaminando através da penetração da larva. Gente, alguma dúvida? Por enquanto não, prof. Tudo tranquilo. Eu adoro o Darley, que ele vai me respondendo, que eu fico esperando alguém responder. Então, ok. Gente, bem tranquilo, bem fácil. Não esquecer do ciclo pulmonar. Assim como o Ascaris, o Ancylostomídeo também tem um ciclo pulmonar. Só que o Ascaris é por ingestão dos ovos. Aqui é pela penetração da larva. Gente, então, a patogenia. Essa pergunta é a pergunta que caiu na prova, muita gente também não conseguiu responder, mas o que interfere na infecção? A carga parasitária, né? Quanto maior a penetração da larva, maior a penetração do número de larva, maior será a reação. No caso também, a idade, o estado nutricional, o sistema imunológico, tudo interfere, tá? Então, no caso, a cepa, que tem duas aqui, né? O ancilostoma e o néctar americano, sem caso, a cepa também. Mas os vermes, eles não têm uma variabilidade de cepa muito grande. É mais os protozoários. Os protozoários, eles conseguem se dividir geneticamente, sofrer mutação genética. Os eumintos não têm essa variabilidade genética muito grande, que nem os
protozoários, tá? Aqui o ciclo é o mesmo, independente se é um parasita que penetrou, uma larva que penetrou, ou 3 ou 4, aqui no caso vai ser o mesmo ciclo. Vocês estão rindo? Gente, olha aqui. A penetração da larva na pele, tá? Migra para os pulmões e vai para o intestino. Então, vai ter reação na pele, vai ter reação no pulmão e vai ter reação no intestino. Então, assim, são 3 locais que vai ter reação, que esses parasitos vão causar essa reação. Vai ter reação mecânica, vai ter reação traumática, irritativa, inflamatória, exfoliativa, tá? Então, vai ocorrer vários processos no homem que está infectado. Por exemplo, na pele vai ocorrer um edema, uma coceira, um prurido. No pulmão, pode ocorrer falta de ar, tosse. No intestino, diarreia, dor abdominal, enfim, tá? A maioria são assintomáticos quando a infecção é leve, quando, então, o número de larvas, de parasitas que penetram na pele é pequena, tá? Então, a penetração é pela pele, então, a forma de infecção é pela pele. O que vai acontecer na pele? A sensação de picada, um pouquinho vermelho, um prurido, um edema. Então, a criança chega para a mãe e fala: ai, mãe, eu tô com uma picadinha aqui no pé. Então, o que a mãe vai associar? Uma picada de formiga, de um bichinho, não é nada demais. Então, não vai associar que é a penetração de uma larva, né? Uma larva microscópica, que a gente não vê a olho nu, a gente não consegue ver. Então, na pele vai ter aquela reação, tá? Na passagem da larva pelos pulmões, o que vai acontecer? Quando chega no pulmão e tem uma infecção muito intensa ou moderada, vai acontecer aquele processo, né, de produção de muco catarral, vai ter falta de ar, dispneia, tosse, febre, eosinofilia, lá com a professora Giovana, imuno. O que é os eosinófilos? Os eosinófilos são os leucócitos responsáveis por responder os parasitos, tá? Então, quando você faz um exame de sangue e dá eosinófilos muito alto, é porque está associado com parasito. Gente, tem alguém querendo entrar ou não? Só eu não sei, não. Eles não mandaram mais nada no grupo, não. Não mandaram, né? Valéria, tudo bem, né? Aí. Tudo certo, Pro. Tudo certo. Eu tive uma mensagem sua aqui agora, mas era de antes, né? Gente, e o parasitismo intestinal aqui, ó. Vermes adultos no intestino. E aí? Já passou no pulmão é larva. No intestino, então, são vermes adultos. Posso falar, então, muito tranquilo. Dor abdominal, diminuição de apetite, cólica, indigestão, náusea, vômito, flatulência, diarreia. E também eu posso dizer que esse paciente, em casos muito graves, tem anemia. Por que é anemia? Porque o parasito lá, o verme adulto, que tem a boquinha, vai se alojar ali na mucosa intestinal, vai fincar sua cápsula bucal e vai começar, então, a se alimentar do sangue. Por isso que a anemia é uma das principais características, tá? Antigamente ele é conhecido como amarelão, porque a pessoa perdia a cor, ficava amarela, ficava pálida, cansada, apática, sem vontade de fazer nada, não tinha fome, tá? Palpitações, taquicardia, que são sintomas associados à anemia. Então, gente, sabe aquela pessoa triste, sem cor, sem vida, amarela, desanimada, não quer nada com nada? Não são vocês. Então, antigamente era conhecida como amarelão, tá? Essas pessoas tinham amarelão, ela tinha verme, né? E nesse caso, então, o amarelão está associado a ancilostomias por falta mesmo daquela cor saudável. A pessoa tinha anemia, perdia muito sangue, ficava, então, com uma característica meio amarela, meio pálida.
tá? Ó, indivíduos com 40 vermes adultos já estão sujeitos à anemia, tá? Eles podem sugar por dia o néctar americano 0,01 a 0,04 ml por dia. Então, por isso, essa anemia, tá? Então, vai estar associada a anemia ferroprívica com leucocitose, com eosinofilia, né? A pessoa vai ter anemia no exame de sangue, vai dar hemácias com número menor que o valor de referência, e no leucograma, os eosinófilos vão estar aumentados. Então, a gente já começa a associar a uma doença parasitária, faz exame de fezes, no exame de fezes, ó, que eu vou, então, diagnosticar. Gente, então, a pessoa chega no médico, como que é o diagnóstico? O clínico é muito difícil, não tem nem como saber, porque a maioria são assintomáticos, ou o sintoma é pouco característico. Doutor, eu tô aqui com uma dor abdominal, com uma flatulência, com diarreia. Não tem o que fazer. Fazer exame parasitológico de fezes para ver se eu acho os ovos do néctar americano nas fezes. Muito tranquilo, né? Então, gente, aqui eu falo um pouco da epidemiologia. Mais ou menos aqui 740 milhões de pessoas têm essa doença, principalmente o néctar americanos. Ocorre principalmente em crianças, porque maiores de 6 anos são aquelas crianças que já têm, brincam mais na areia, na terra, no solo, e também adolescentes que vão jogar bola, homens principalmente vão lá, jogam bola no campinho, e idosos também que têm um sistema imunológico mais debilitado. São ovos geoelmintos e larvas também geoelmintos, porque precisam de umidade, solo arenoso, permeável, tá? Ocorre, então, em lugares com condições sanitárias e de higiene inadequadas, sem saneamento básico. E também, gente, a não utilização de calçados e luvas ao entrar em contato com o solo. Agricultor, tá, gente? Agricultor que mexe na terra, na areia, então, sem luva, também está muito susceptível. Gente, finalizo sempre as aulas com profilaxia. E aí, a profilaxia? Aquelas de sempre, educação sanitária, não defecar em local inapropriados, construção de fossas sépticas, né, para onde não tem condições, lavar corretamente os alimentos, ingestão de água tratada, porque pode ocorrer a ingestão dos ovos, os ovos embrionados, tratamento dos parasitados, e aqui, ó, entra o que não tinha antes, ó, destaco aqui o que não tinha antes. Uso de calçados e luvas quando em contato com local suspeito, tá? Então, essa é uma profilaxia que não tinha antes, já passou a ter, por quê? A principal forma de contaminação é pela penetração na pele. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Não, pronto. Certo. É tranquilo, né? Gente, para dar continuidade, eu vou falar, então, do ancilostoma canino. O ancilostoma canino é, então, a doença do cachorro, né? Eu não falei lá que cada um com a sua lombriga, lá no Ascaris, aqui também, cada um com o seu ancilostoma, tá? Cada um com o seu parasito. O cachorro, então, gente, também tem essa doença, tá? O agente etiológico é o Ancylostomida caninum, também tem essa doença. Então, ele elimina nas fezes dele os ovos do ancilostoma, ele elimina nas fezes. E esses ovos também, eles precisam do ambiente para se tornar embrionados, são geoelmintos, e liberam a larva. O que acontece? E vai contaminar o homem acidentalmente. Não falei do Toxocara canis, que a gente ingere o ovo que liberado lá nas fezes do cachorro contaminado, e forma a larva migras visceral ou ocular? Aqui, gente, vai formar a larva migras cutânea. A larva dos ovos do cachorro. Oh, Gente, até professor.
Desliga o Desculpa te interromper, pede o pessoal desativar o microfone, tá dando muito eco. É, isso aí mesmo. desliga o microfone. Deu certo? Então, gente, as larvas que foram eliminadas nas fezes dos cachorros, nos ovos, que os ovos tornaram embrionados, romperam, liberaram as larvas. As larvas estão lá, o que acontece? A criança vai brincar na areia, vai brincar na terra, e a larva, então, que é do cachorro, o Ancylostomídeo caninum, que vai penetrar, então, na pele do homem. Só que essa larva não consegue completar o ciclo. Então, ó, tá vendo esse risquinho aqui, ó? A larva penetrou e percorreu, tá vendo? A larva penetrou. E ela aqui, ela fica, ela não consegue cair na corrente sanguínea, que nem o néctar americano. Ela não consegue. Por quê? Porque é a larva do cachorro. Ela consegue penetrar na mucosa do cachorro, vai então contaminar o cachorro. Ela não é o parasita do homem, cada um com o seu parasita. Então, gente, vocês conhecem aqui, ó, não conhecem? O famoso bicho geográfico? É muito Sim, todo medo. mundo já teve, ou já viu alguém que teve. Então, gente, o bicho geográfico, agora vocês vão falar mais. Ah, você tentar com bicho geográfico. Agora é larva migras cutânea. Larva migras cutânea, então, é o famoso bicho geográfico. É quando, então, a larva, aqui, ó, do Ancylostomida caninum, a larva do Ancylostomida caninum penetra, então, na pele do homem, e ali ela não consegue cair na corrente sanguínea, ela não consegue completar seu ciclo. Então, ela fica aqui formando um processo inflamatório e tudo mais. Tem uma pomadinha boa para passar, para eliminar ela, mas ocorre esses percursos, por quê? Porque ela está tentando penetrar, está tentando achar onde ela pode se alojar, mas não tem o que fazer, porque ela acaba morrendo. Se não fizer tratamento, gente, ela some, ela morre, tá? Ela automaticamente ela morre, ela não consegue sobreviver. Então, gente, como eu falei, ó, os ovos eliminados das fezes do cachorro, né, se tornam larvados, passa, né, a liberar a larva rabditoide, essa se torna filarioide ou infectante, penetra na pele dos animais e acidentalmente na pele do homem. Então, vai desenvolver a doença larva migras cutânea, tá? Vai desenvolver essa doença. Eu falei já da larva migras visceral ou ocular, e agora da larva migras cutânea. Gente, o que eu faço com esse monte de cachorro aqui, ó? É impossível dizer que a areia da praia não está contaminada, a areia dos parquinhos não estão contaminados, dos campos não estão contaminados. Não tem, é impossível controlar essa doença, porque se for um cachorro doméstico, tem toda a parte de vermifugação deles, né? Agora, cachorro de rua não tem controle. Por isso que eu falo, a doida da parasita é a professora, não deixa nem a filha dela brincar na areia. Não deixa. Gente, aqui na areia, as larvas não sobrevivem perto do mar, tá? Elas não sobrevivem porque o ambiente salino, né, não é propício para elas. Então, elas vão sobreviver aqui, ó, mais próximo do calçadão. É ali que elas estão, onde que a gente coloca as cadeiras, onde as crianças sentam, faz castelinho de areia, é lá mesmo. E aqui, ó, um monte de cachorro. Então, assim, essa doença é complicada porque é difícil o controle dela, né? Porque aqui, uma das profilaxias não entra saneamento básico, educação sanitária. Eu vou pedir pro cachorro, ó, cachorro, né? Vai, você tem que defecar no local apropriado. Não tem, né? Nessa casa não tem. Ó, o parasito não consegue completar o seu ciclo no homem, causando, então, uma inflamação no tecido cutâneo. Principalmente no pé, mas tem gente que já pegou no braço, na mão, nas costas, deitou na areia, né? Enfim, já pegaram na barriga, enfim. Aqui nesse caso, gente, eu acho que foi mais de uma larva. Uma larva que tentou percorrer aqui, outra larva aqui. Foi mais de penetração, mais de uma larva. Gente, o diagnóstico dessa doença. O diagnóstico é clínico. Doutor, eu tô com aqui um caminho estranho na mão, sabe? O médico já olha e fala,
é larva migras cutânea, né? Então, ele vai fazer uma anamnese. Olha, você teve em parque de areia, você teve, seu filho estava na praia, enfim, ali. Ah, não, nós estávamos na praia, e depois de alguns dias apareceu esse caminho geográfico, então já olha, então o diagnóstico é clínico, é por olho, viu, gente? Não tem nenhum exame aqui, não tem exame que detecta larva migras cutânea, não tem. É clínico mesmo, tá? Então, o tratamento é por pomada, se for poucas lesões, e muitas lesões também pode usar o tratamento sistêmico por via oral, tá? Então, também pode, para tentar eliminar esse parasito e ele morrer o quanto antes. Gente, então, é uma doença muito comum de crianças, quem frequenta praias, tá? Pode ocorrer surtos em creche, em escola, se a creche tiver entrar um cachorro ali e acabar contaminando a areia. O que aconteceu? Em Maringá já teve uma vez que é uma escola de beach tênis, uma escola de tênis de areia. Os alunos começaram a ter bicho geográfico. Eles vão lá, vão descalço, vão jogar tênis na areia. E aí a gente pegou amostras da areia dessa escola de beach tênis e fomos verificar se tinha presença desses ovos ou dessas larvas, né? Então, quem pratica exercícios nesse local. E uma maneira, gente, para eliminar essas larvas era difícil saber, porque assim, o homem do beach tennis, a escola, comprava as areias, né? Comprava, então, assim, ele não tinha uma boa procedência as areias. O que acontece? Ele tinha que remexer essas areias, todo dia remexer, porque as areias do fundo subia para cima, e o sol, a intensidade do sol ia matar. Não tinha o que fazer, não tem o que fazer. Então, ele tinha que remexer essa areia para poder toda a parte do fundo chegar em cima e assim vai, né? Tentar, então, ter a exposição do sol no máximo de areia que ele puder. E profilaxia, gente, conversar com o cachorro, ó, cachorro, você tem que levar uma pazinha toda vez que você, né, fazer cocô em local inapropriado, coletar suas fezes, enfim, não dá. Então, assim, não tem educação sanitária nesse caso, não tem saneamento básico. Eu posso pedir quais são as medidas profiláticas, não tem saneamento básico. Mas tem, gente, educação ambiental. O que é essa educação ambiental? Feito pela prefeitura, né? Teria que cercar os parques de areia para evitar a entrada dos animais, do cachorro. Mas sempre vai ter um que vai deixar o portãozinho aberto, né? Sempre vai ter um que não vai cumprir. Mas, gente, o negócio, então, é cercar os parques de areia. Quando vocês estão passeando com o cachorro de vocês, cachorro doméstico, coletar as fezes, né? Vermifugar o animal, enfim. Mas a gente perde um pouco o controle da situação pelo fato de não conseguir controlar os cachorros de rua. Certo? Deixa eu tentar voltar. Consegui voltar? Nossa, o Leandro tá morrendo. Leandro, acorda. Eu não tava vendo você. Ai. Cadê a neném da Gabriela? Ela brinca bastante na areia? Não, a mãe não deixa. Não sai de casa, tadinho. Agora só tá em casa. Só em casa. Gente, difícil, tadinhas. Alguma dúvida? Não. É tranquilo, né? Sim. É tranquilo. É só vocês saberem diferenciar. Agora eu vou fazer a pergunta do fórum. Vocês que estão participando vão entender melhor. E vou fazer a pergunta da atividade. No fórum, se eu não me engano, eu pergunto quais são as medidas profiláticas da larva migras cutânea. Aí vocês vão saber por quê. Alguns tópicos não entram aqui. E também eu vou perguntar na atividade sobre larva migras cutânea e larva migras visceral e ocular. Qual que é a diferença? Né? Então, vocês vão ver que uma é causada por um parasito, a outra é causada pelo outro parasito. Né? Uma é pela ingestão de ovos, a outra é pela penetração. Então, assim, vocês vão conseguir associar melhor. Milena, quer perguntar? Não. Não. Camila?
Não, Camila. Tudo certo, Darley. professora. Tudo certo, Darley. professora. Oi, tudo certo, professora. Tudo certo? Aham. Valéria. Gente, dúvidas vocês podem mandar no WhatsApp. Vou estar lá agora no fórum. Como eu tô gravando, Deixa eu te perguntar uma aqui vai coisa. demorar para baixar no YouTube, mas vou postar a videoaula, tá? Inclusive, eu nem preciso mais gravar agora. O